Olá, graça e paz, povo de Deus, uma ótima sexta-feira. Hoje, sexta-feira, para a glória de Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos então a uma palavra de Deus hoje. Vamos ler a Bíblia. Vamos ler a palavra de Deus que é viva, que é poderosa e que é eficaz. Amém? Glorifica o teu Deus, glorifica o nosso Deus, porque Ele é vivo, Ele é poderoso e Ele está agindo em nosso favor e nós estamos avançando pela mão de Deus. Amém? Amém. Então, a palavra de hoje está lá no livro de 2 Reis, 2 Reis 5, versículo 11 ao versículo 15. Isso mesmo, vamos falar de Naamã. Vamos falar de conexões, vamos falar de pessoas, chaves. E a pergunta, o questionamento de hoje que Deus nos faz é: com quem você está andando? Amém? Então vamos falar de conexões, Vamos falar aqui na história de Naamã. Vamos tirar uma lição importante para a nossa vida, amém? Então, enquanto isso, nós vamos louvar, depois nós vamos de palavra. Sua oferta com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, fiel é meu Deus, fiel é meu Deus. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Tudo que eu tenho pertence a Deus, tudo que é de ti pertence a Deus. E a palavra de Deus fala: traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, fiel é meu Deus, fiel é meu Deus. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Deus é fiel, glória a Deus, aleluia. Se tem uma coisa que Deus é fiel, né, irmãos? Glorifiquemos a esse Deus lindo, poderoso, que é vivo. Amém? Vamos orar então? Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento. Te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos cuidado, nos levantado, nos protegido, nos sustentado. Obrigada pela tua mão poderosa que está sobre nós. Pai, que o Senhor possa vir a falar hoje através dos louvores, da palavra, da oração, que fale o teu Espírito Santo e não a minha carne,
mas sim o teu Espírito Santo através da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal, de todo engano, os teus filhos e filhas. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amados? Amém. Então vamos lá no livro de 2 Reis. Se eu falei 1 Reis, desculpa, é 2 Reis, capítulo 5. Vamos ler do versículo 11 ao 15, né? Que fala ali da cura de Naamã. Fala de algo que aconteceu ali com Naamã. Vamos ler do versículo 11 até o 15. Nós temos uma palavra de Deus hoje para nós, para mim, para vocês, que Deus quer falar conosco. Então, diz assim: Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: Eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Fartar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Como dizem, né? Glorifica porque é de graça. A palavra de Deus tem conselhos para as nossas vidas e conselho de graça para aqueles que querem meditar na palavra, ouvir a palavra e seguir a palavra, praticá-la. Então, meus amados, não é preciso ser muito inteligente, mega inteligente, entender de teologia, para lermos a palavra de Deus e nos atentarmos a ela e vermos que a palavra de Deus está nos falando hoje. Está falando de Naamã, né? O comandante do exército da Síria, homem respeitado, conhecido, e que estava com uma doença terrível, e ele foi até o profeta por indicação de uma serva sua que estava na sua casa. Ele foi até o profeta. E chegando na casa do profeta Eliseu, mas nós vemos que ele tinha uma expectativa, ele tinha um pensamento a respeito do que iria acontecer, né? Ele imaginou que iria chegar na casa do profeta e que o profeta iria invocar o Deus dele, iria colocar a mão sobre a cabeça dele, orar por ele e que ele já sairia de lá curado. Mas não aconteceu conforme ele esperava, né? Conforme a sua expectativa. E diz a palavra de Deus que Naamã ficou indignado. E ele saiu dizendo: Eu estava certo de que sairia para receber-me, de que o profeta sairia para receber ele. E invocaria, né, em pé o seu Senhor, o nome do Senhor, o seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar afetado e eu sairia curado. Essa era a expectativa de Naamã, que ele sairia curado já da lepra, que ele não precisaria fazer mais nada, né? E aí ele começa a questionar: mas os rios Abana e Fartar em Damasco, melhores que esses rios, não são esses rios melhores do que a todas as águas de Israel? Ele começa a se questionar, fazer questionamentos. Será que não poderia eu me lavar-me neles e ser purificado?
Naamã estava, nesta passagem, olhando para a situação e complicando, porque ele tinha uma expectativa e o profeta fez algo completamente diferente. Então ele está se questionando e ele saiu dali indignado. E ele foi embora dali furioso com o profeta, porque o profeta não o recebeu, não impôs a mão sobre ele, e ele não saiu curado, e ele achou ruim o rio, e ele não gostou. E ele ficou furioso. Complicado esse Naamã, né? Mas veja bem, versículo 13. Mas os servos lhe disseram, veja que Naamã tinha junto com ele pessoas que lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Então o servo de Naamã começa a fazer também questionamentos a Naamã, mas se ele tivesse te pedido uma coisa difícil, o Senhor não teria feito? Quanto mais quando ele lhe diz, se lave. Ou seja, esse servo está dizendo, ele apenas se pediu para o Senhor se lavar e será purificado, é simples. E Naamã se convenceu daquela direção, daquela direção que o profeta deu, porque tinha ali um servo, alguém que descomplicou diante dos olhos de Naamã, que disse, o que ele te pediu não é difícil. O que ele te pediu é fácil, só vai lá, desce lá no rio, se lava e você será purificado, você ficará curado. E Naamã se deu por satisfeito com aquela resposta. Naamã descomplicou na mente dele. E diz a palavra que assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã pôde voltar curado, limpo, purificado, como a pele de uma criança e agradecer ao homem de Deus pela direção. E o que Deus está falando conosco hoje com esta palavra? Ande com pessoas certas, com pessoas que são descomplicadas, com pessoas que têm a visão do negócio, da coisa, de como funciona, com pessoas que dobram de joelho e oram, com pessoas que conhecem a Deus, com pessoas que têm fé. Então, com quem nós estamos andando? Se tivesse ali uma pessoa complicada, contendeira, invejosa, ia dizer para Naamã, vamos embora, desiste disso aí. Esse cara podia ter te curado, esse cara não quis te curar. Vamos embora, toma banho nesse rio sujo, nada. Então, meus amados, a pessoa-chave para a nossa vida, ela vai descomplicar. Ela vai nos dar a chave para nós enfiarmos na fechadura, girarmos e a porta abrir. Ou então ela vai abrir a porta para nós. Então, conexões. Deus tem conexões, pessoas chaves, pessoas certas para a nossa vida. Para nos dizer, continue. E nos dizer, não desista, continue, porque você está perto do seu milagre. O que esse homem disse para Naamã, meu querido, descomplica. Você veio cheio de expectativa, mas nada do que você queria aconteceu. Então, meus amados, às vezes nós estamos lutando, estamos em busca de um milagre, em busca de uma cura, em busca de uma libertação, em busca de um romper sobrenatural, mas aparecem no nosso caminho pessoas que dizem assim, desiste que você não vai conseguir. Nós não precisamos. Nós precisamos de pessoas cheias de Deus, de pessoas que realmente dobram o joelho e oram, que nos dão bons conselhos, que nos abrem portas, de pessoas que solucionam problemas, que nos ajudam a seguir em frente, e não de pessoas que nos fazem desistir, ou então ficarmos parados, paralisados por causa que não achamos uma solução. Então, Naamã tinha pessoas que o próprio Deus colocou no caminho dele. Mas o que está faltando para nós hoje é discernimento, nós discernirmos. Então peça a Deus, ore a Deus, peça as conexões do céu, peça as pessoas chaves no teu caminho, pessoas que vão te ajudar a você chegar onde você precisa chegar, a receber o que você precisa receber. Mas não apenas ore e peça, observe, preste atenção, ouça e analise,
Analise com calma, né? E não deixe de orar, confirmando com Deus se essa é a direção certa, se é a direção do milagre. Mas preste atenção com quem você está andando, quem são as pessoas com quem você está se conectando. Porque se esse servo de Naamã, ele não fosse uma pessoa de Deus, uma pessoa de oração, uma pessoa de fé, ele teria dito, desiste que isso aí não vai dar certo. Então, às vezes, nós estamos andando com pessoas complicadas, pessoas que complicam. Naamã complicou, mas o servo dele descomplicou, tinha fé, tinha visão e disse, isso não é complicado, isso é fácil, apenas lave-se e você será purificado. Então, ande com pessoas chaves, ande com conexões de Deus, ande com pessoas que resolvem problemas, não pessoas que criam mais problemas, pessoas que estão paralisadas na vida, sem visão, elas não obtiveram sucesso e também não querem que você obtenha o sucesso, que você seja curado, liberto, salvo, não tem a mesma fé que você. Ande com pessoas chave, ande com conexões que podem te fazer avançar. Então a palavra de hoje está falando conosco. Naamã complicou tudo, né? Naamã tinha uma expectativa, mas esse servo de Deus, ele descomplicou. Então, meus amados, é hora de descomplicar. Não complique as coisas, né? Esse homem viu naquela direção do profeta o padrão do céu. O padrão do céu não é complicado. O padrão de Deus é simples, mas às vezes nós queremos complicar. Então, simplifica, porque o padrão do céu é diferente do padrão do homem. Enquanto Naamã tinha uma expectativa de que ele seria curado ali, Deus deu uma direção, Deus deu a chave para ele ser curado. Amém? Então, cuidado. A advertência de hoje, o conselho de hoje, a pergunta de hoje, o questionamento de hoje é com quem nós estamos andando. As conexões, as pessoas que nós estamos andando, elas estão nos ajudando a nós a avançar ou a nós ficarmos cada vez mais travados? Cada vez complicando mais as coisas, complicando aquilo que é simples. Amém? Então, fica com essa palavra, medita nesta palavra, porque Deus está falando conosco hoje, né? Ande com pessoas chaves, com pessoas que podem te dar conselhos, com pessoas que dobram o joelho e oram por você e buscam junto com você uma solução para aquilo que você está buscando, com pessoas que resolvem problemas, com pessoas que têm visão, com pessoas que oram, com pessoas que clamam e buscam uma direção do céu, para que você venha romper, para que você venha a ver o milagre acontecer na sua vida. Amém, amados? Então, versículo 15. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, agora sei que não há Deus em outro lugar, senão em Israel. Amém? Eu quero citar um outro versículo aqui e nós vamos declarar Salmo 91 e vamos orar. Então, amados, não há outro Deus. Isaías 45, 22 disse, povo do mundo inteiro, voltem-se para mim e eu os salvarei, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Não há nenhum outro Deus como o nosso Deus, que cura, que salva, que liberta, que transforma, que renova, que dá forças, que dá novo ânimo, que impulsiona, que restitui. E eu digo isso porque na palavra de Deus, todas essas coisas estão na palavra de Deus. Para tudo o que nós precisamos está na palavra de Deus. Eu digo isso porque já fui liberta, né, por Deus, já fui resgatada por Deus, já fui curada por Deus, já fui restituída de algumas coisas por Deus. Então não existe nada impossível para Deus. Que nós possamos descomplicar. Amém? Que nós possamos nos conectar com as pessoas que são de Deus para a nossa vida. Amém? Amém? Então vamos declarar o Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção, que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor,
Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com suas penas, e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece meu nome, e ele clamará a mim, eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobrir de honra, e da longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar então, amados. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, por este dia, pela tua palavra, pelos teus louvores, a oração. Eu creio que tudo hoje está falando conosco, Pai, para nós simplificarmos a vida, para nós andarmos com pessoas que são chave, andarmos com as pessoas certas. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, traz as boas conexões, traz as pessoas chaves, mas que nós, Pai, possamos ter sabedoria e discernimento, meu Deus, para vermos quem são as pessoas de Deus para a nossa vida, quem são as pessoas que irão nos dar bons conselhos, que irão abrir a porta, que irão mostrar o caminho, porque o Senhor usa ainda na terra pessoas que são pessoas de Deus, pessoas que dobram o joelho, oram por nós, pessoas que nos dão bons conselhos, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda a descomplicarmos. Nos ajuda, Senhor, a vermos as coisas com os olhares, com os olhos de Deus, simplificando, porque o padrão do céu é diferente do nosso. O padrão do céu é diferente do padrão do homem, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, cada vida, cada um que aqui está. E não nos deixe enganados e confundidos com as obras das trevas. Não nos deixe enganados e confundidos com palavras, com direcionamentos, com conselhos que não provêm de Ti, Senhor. Mas que a Tua palavra nos oriente, nos guie, que o Teu Espírito Santo possa estar falando conosco hoje neste dia, para que nós venhamos avaliar com quem nós estamos andando. Em nome de Jesus Cristo, repreende a inveja, o olho gordo, a praga, a maldição, quebra todo laço, todo embaraço e tudo aquilo que não provém de Deus, seja desviado agora, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Amém, amados? Amém. Então fica na paz, Senhor Jesus, nós amamos muito vocês. Amanhã é dia de orar pelos enfermos e nós estaremos aqui. Amém? Fica na paz e até amanhã.